Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 29ª aula do 7º ano de História, tá pessoal? Eu sou o professor Cleivson e hoje o nosso tema tem a ver com a educação para o mundo, né? Trabalho versus exploração do trabalho infantil. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do trabalho em categorias sociais, né? Você deve lembrar que nós falamos na última aula sobre a organização social do trabalho. Cada sociedade se organizou de forma diferente, conforme a cultura do seu local e sua época. As divisões sociais de trabalho foram modificadas com o tempo. O trabalho infantil na história. O trabalho infantil não é algo novo na história da humanidade. Na antiguidade e nas sociedades escravocratas, as crianças trabalhavam desde pequenas. Na Idade Média, o trabalho infantil era um modo de haver a complementação da renda familiar na maioria das famílias que viviam em extrema pobreza. Principalmente que era um trabalho, né, rural, né, um trabalho no campo, principalmente na Alta Idade Média. Na Idade Moderna, nos comércios, nas fábricas, nos campos, né, também aconteceu o trabalho infantil, né? Na atualidade ainda é possível encontrar crianças trabalhando nas ruas da cidade ou das cidades. Então, algumas reflexões sobre o trabalho infantil, né? Observe aí, né, essa imagem onde mostra aí, né, mãos, né, infantis de crianças, né, com uma marreta, né? Isso está demonstrando uma atividade laboral, de trabalho, né, infantil. Observe, né? Jeito de criança, trabalho de adulto. Isso são práticas atuais, né? Não são lá da Idade Média, são práticas atuais, né? Fatos que ocorrem na nossa atualidade. Fazem trabalho perigoso, abusivo e explorador. Então observem nessas imagens que a gente dá para perceber que são trabalhos pesados, né? Trabalhos na indústria, na agricultura, né? Em minas de carvão. Então, pessoal, nessa imagem aqui nós podemos observar, né, o trabalho infantil realizado durante a Revolução Industrial, lá no século XVIII. Aqui as crianças, nesse período, também trabalhavam, né, eram bastante exploradas, chegavam a trabalhar de 12 a 16 horas. Muitos sofriam acidentes, né, em máquinas, perdendo parte das mãos, dos dedos e até mesmo morrendo. Tá? Então, eram atividades insalubres, já que eles não tinham, né, uma boa nutrição, certo? E não absorviam vitamina D, porque o trabalho era em fábricas, né, interno. Então, passava o tempo inteiro dentro dessas fábricas, né? Então, é uma prática que vem de há muito tempo. Também no período da escravidão, no Brasil, aqui mostra mais ou menos no ano de 1870, né? Não só os africanos que vieram para cá eram escravizados, como também as crianças trabalhavam, né? No tempo da escravidão, aqui é uma foto do Cristiano Júnior, tá? Rio de Janeiro, 1870. Essa imagem está no Museu Imperial de Petrópolis. Aqui vamos ter uma oficina de latoeiro, né? Instituto Profissional Masculino, Rio de Janeiro, 1908. Então, o latoeiro é uma oficina de latas, né? Uma fábrica de latas, onde ele faz vários objetos de latas, desde embalagens, né, até máquinas mesmo. Então, as crianças eram bastante utilizadas, o trabalho infantil muito utilizado nesse período. 1908, né, pessoal? Já século XX. E mais uma imagem aqui, também do Rio de Janeiro, de 1899, né? Onde as crianças trabalhando aí como jornaleiros, né? Observem, né? Então, é uma prática bastante, né, digamos, praticada desde o período da escravidão até os nossos dias atuais. Nessa outra imagem, vemos aqui crianças operárias, né? Fábrica Bangu, Rio de Janeiro, 1892. Finalzinho já do século XIX, né? Certo? Então, vamos observar aqui algumas frases citadas durante uma pesquisa feita sobre o trabalho infantil, né? Então, a primeira, né? Crianças e jovens pobres devem trabalhar para ajudar a família a sobreviver. Né?
Isso é uma frase que a gente escuta até hoje, né? As pessoas justificando o trabalho infantil, né? A 2, né? Criança que trabalha fica mais esperta, aprende a lutar pela vida e tem condições de vencer profissionalmente quando adulta. Essa também é uma frase bastante repetida atualmente, né? Será que é isso mesmo, pessoal? A gente vai observar mais na frente se essa frase ela tem algum sentido, né? A 3. O trabalho enobre a criança, antes trabalhar do que roubar. Então são frases citadas, né, por adultos, por pais, avós e vários outros membros das famílias, né, do nosso Brasil. Então, vamos aqui a uma pergunta, né? Qual o problema de uma criança trabalhar? Primeiro, crianças e adolescentes que trabalham têm a saúde física prejudicada. Segundo, né? Crianças e adolescentes que trabalham têm seu desenvolvimento intelectual prejudicado. E terceiro, o trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se tornem profissionais qualificados. É uma realidade ou não é, pessoal? Será que isso responde, né, algumas dessas frases, né? Então, a gente pode observar que a criança que trabalha, ela não tem como chegar a uma formação, a ter uma profissão, né, que lhe proporcione, né, uma boa renda, um bom emprego, né, uma boa iniciação na fase adulta. A 4, né, o trabalho infantil mantém as famílias na pobreza. Então, essa já é uma afirmação, né, que o trabalho infantil mantém as famílias na pobreza. Essa é uma consequência de todos esses, né, esses porquês, né, de se uma criança deve trabalhar ou não. O que é educação para o trabalho? Alguém já ouviu falar né, essa frase, né, essa palavra, educação para o trabalho? Primeira coisa que precisamos deixar claro é a diferença entre a exploração abusiva de trabalho infantil e a contribuição nas atividades domésticas. Os afazeres de casa que não prejudicam a saúde, a educação e o lazer são positivas para o desenvolvimento infanto-juvenil. Segundo, a educação para o trabalho serve para identificar situações de exploração. Nos ensina os danos que isso causa para os indivíduos, para a família e para a sociedade. E terceiro, né, a educação para o trabalho torna as pessoas mais conscientes dos seus direitos e deveres. Então aqui observamos aqui essa imagem, né, observem, crianças fazendo o que é de direito, né, ou o que é de direito. O que é que a criança tem que fazer, né? Observem nas imagens, que são várias imagens, né, mas desde o estudo, né, do passeio, das brincadeiras, né, do acesso à cultura, tudo isso são coisas que as crianças, né, têm como direito, certo? Então o trabalho, mais a imagem, né, trabalho não é coisa de criança. Então, pessoal, vamos aqui para uma atividade, né, para a gente poder exercitar o que a gente viu nesta aula aqui, certo? Porque nós vimos, né? Então, primeiro, o trabalho infantil é um problema, pois, letra A, tira a oportunidade de várias crianças. Letra B, recebem pagamentos menores. Letra C, produzem bem menos que um adulto. Letra D, não suportam muito peso. Então, qual seria a resposta correta aí, pessoal? Trabalho infantil é um problema, pois. Vamos lá para a resposta. Letra A, né, pessoal? Tira oportunidades de várias crianças. Enquanto a criança está trabalhando, não tem oportunidade de estudar, não tem acesso, né, à escola, né, a uma formação profissional, tá? E nem intelectual, principalmente, né? A questão 2. Nas alternativas abaixo, o que não é trabalho infantil? Letra A, vender coisas no semáforo. Letra B, guardar carros no centro da cidade. Letra C, quebrar castanha e fazer farinha. Letra D, ajudar nas tarefas domésticas. Então, de acordo com o que nós vimos nesta aula, pessoal, qual seria a resposta correta aí? Vamos observar qual seria a resposta correta. Então, seria a letra D, pessoal, né? Nas alternativas abaixo, o que não é trabalho infantil? Ajudar nas tarefas domésticas, né? Então, se você ajuda sua mãe a varrer uma casa, a lavar uma louça, isso não é trabalho infantil, você está ajudando a sua mãe e o seu pai, né? Certo? Claro que ninguém pode extrapolar, mas são coisas mínimas, né? Que um adolescente pode fazer sim, né? Então, pessoal, a nossa aula, né,
Chega ao final deste momento, essa aula está disponível na plataforma Eduque e até uma próxima.